Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta e o mês de agosto é um mês de combate à violência contra a mulher, por isso foi criado no Parlamento Paulista o Agosto Lilás, que visa aí conscientizar sobre ações aí de prevenção à violência contra a mulher. A gente não pode esquecer que o mês de agosto também é aniversário da Lei Maria da Penha, uma lei que foi um marco aí inicial em muitas mudanças aí de comportamento que hoje, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença na nossa sociedade. Eu estou aqui com duas convidadas, duas especialistas para tratar desse assunto, a doutora Jaqueline Valadares, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e também a advogada Ana Bernal. Sejam todas muito bem-vindas a este Alesp em Pauta. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Vamos fazer, a introdução a esse tema, vocês falando um pouco dos avanços nesses anos aí de Lei Maria da Penha, até para que a gente faça um retrospecto para o nosso telespectador, quais avanços que nós temos tido, durante esses anos de Lei Maria da Penha. A gente sabe que é visível, mas é importante a visão dos especialistas e eu vou começar saudando a doutora Jaqueline. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar desse tema tão importante. Oi, Guga. Olá a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta aqui no programa, principalmente em uma data tão importante e digna realmente de toda celebração, que é o aniversário da Lei Maria da Penha. O mês de agosto ele é um mês muito significativo para o combate à violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha ela é de 2006, mas muito antes dela, já em 85, esse mês de agosto já tinha uma grande representação para a gente, que foi a criação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher do Brasil, que foi aqui em São Paulo, já em agosto de 85. E alguns anos depois, em 2006, nós tivemos a entrada em vigor também da Lei Maria da Penha, que trouxe realmente um arcabouço robusto de prerrogativas e normas que visam tutelar a vida, a integridade física, psicológica, patrimonial das nossas mulheres, de todas nós. E é uma lei que constantemente vem sofrendo alterações a fim de que ela seja aprimorada para trazer cada vez mais essa tutela para as mulheres. Doutora Ana, agradeço a sua presença nesse Alesp em Pauta. Fale um pouco desse tema tão importante que hoje a gente aborda neste programa aqui na Rede Alesp. Guga, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Em especial ladeada pela doutora Jaqueline, que é uma pessoa que eu admiro bastante e que faz um trabalho belíssimo aí também no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, o mês de agosto é realmente significativo, como a doutora Jaqueline falou, e essa campanha, Agosto Lilás, é uma campanha de grande importância para toda a sociedade, não apenas para as mulheres. Ela visa a conscientização dos números de violência doméstica, ela nos leva a uma reflexão, sim, com o objetivo de intensificar, divulgar essa Lei Maria da Penha, que foi tão significativa, tão importante, tão necessária aqui para a nossa sociedade. Antes dessa data, então 2006, fazendo agora em agosto 18 anos, nós sequer tínhamos como mensurar os números de violência que tínhamos contra a mulher. Não se combate aquilo que não se conhece. Então, divulgar, trazer a público, clarear a situação de como está a violência contra as mulheres é o primeiro passo para nós combatermos essa violência tão repugnante para todas nós. Ela traz mecanismos importantíssimos, medidas protetivas de urgência para que essa mulher, quando em situação de violência, seja retirada imediatamente do seu lar, para que esse agressor, esse algoz, perca imediatamente o porte de arma, se for o caso, para que essa mulher seja colocada num lugar seguro quando ela não está segura na sua casa, em abrigos, os seus filhos também. Então, ela trouxe uma importância muito significativa, não só para mensurar esses números, mas para proteger essa mulher
e punir com maior severidade esse algoz. Antes da Lei Maria da Penha, eu, como advogada criminalista, atuava muito na defesa dessas mulheres e nós não conseguíamos punir esses autores em diversos crimes, como hoje podemos puni-los, tanto no crime de violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência sexual, entre outras. Não conseguiríamos puni-lo antes da Lei Maria da Penha, porque não tínhamos artigos de leis que amparassem, então, esses crimes que eram praticados contra as mulheres. Então, ela foi criada com o intuito de proteger essas mulheres, punir esses agressores e recebeu, então, o nome de Lei Maria da Penha em homenagem à professora universitária cearense, Maria da Penha, que ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato por parte do seu marido, já que na sua grande maioria a violência doméstica contra as mulheres ainda é praticada, infelizmente, por aquele que deveria olhar, cuidar e zelar pela mulher, seus companheiros, seus namorados e também os seus maridos. Agora, a doutora Jaqueline, a doutora Ana abordou um tema que é de extrema importância, né? Nós vivemos a era da comunicação, a informação chega na palma da nossa mão, mas muita gente ainda alega não saber, né, de certas condutas e tal. Existe ainda, nós estamos no ano de 2024, existe pessoas e cidadãos que agem por ignorância ainda, por não conhecer a lei, por não saber que aquilo é errado. Até hoje a gente se depara com isso? Infelizmente, por mais que a Lei Maria da Penha seja uma das leis mais conhecidas do nosso país, existem agressores que realmente usam essa narrativa de que não sabia que determinado. É importante que a gente aborde sempre o assunto e a mídia ela tem tido uma importância ímpar nesse aspecto de realmente levar a conscientização não apenas no que tange ao agressor, de mostrar para ele que determinada conduta é criminosa, mas também de mostrar para a vítima que condutas que são praticadas contra ela são condutas criminosas, que elas precisam denunciar. A violência de gênero que assola o nosso país, ela não é um ato isolado, não são atos isolados que eventualmente acontecem. É realmente uma violência que está inserida na nossa sociedade, ela é uma agressão, uma forma de expressão realmente de poder que tem uma relação direta com controle, com comportamentos sexistas, patriarcais, que infelizmente ainda existem na nossa sociedade. Então é muito importante realmente que a gente fale sobre o assunto, porque eu trabalhei como delegada que atuou em Delegacia de Defesa da Mulher por mais de 7 anos. E era muito comum que as mulheres demorassem anos para vir reportar um crime para a gente, e muitas vezes, quando elas vinham nos contar o que tinha acontecido ao longo daquela vida dela em comum com aquele companheiro, com aquele marido, ela narrava um histórico de violências. E, na verdade, quando ela veio procurar a delegacia, ela veio procurar por conta de uma agressão específica, normalmente uma agressão física, mais contundente, por assim dizer. Mas ela muitas vezes dizia não saber que as outras agressões que ela estava nos narrando, que muitas vezes configuravam agressões psicológicas, agressões morais, agressões patrimoniais, muitas vezes ela dizia que não sabia que aquilo também era crime, que achava que era só agressão física. Então é importante que a gente trabalhe esses outros aspectos, aborde o tema para conscientizar as mulheres de que essas condutas também não podem ser admitidas, de que elas precisam ser denunciadas, e trabalhe a questão da conscientização dos homens, tanto para que essa postura mude, quanto para que eles saibam que todas essas condutas elas podem gerar uma responsabilização criminal. Pois doutora Ana, a doutora Jaqueline acho que abordou um ponto essencial nessa nossa conversa, que é também o desconhecimento da vítima que ela sofre violência, né? Às vezes ela se acostuma com aquela violência e assim dá uma sensação que a vida dela é normal, né? E acho que é papel, né, do legislativo, do poder público e da sociedade em geral mostrar que não é assim. É bem nesse contexto mesmo, doutora?
Infelizmente, é nesse contexto, sim. A doutora Jaqueline muito bem pontuou que muitas das mulheres estão envolvidas numa relação de violência doméstica e não identificam como tal. A mulher demora muito tempo para identificar uma relação de violência doméstica, porque normalmente ela não se inicia já com um tapa. O agressor não chega na casa da mulher quando acaba de conhecer, ela abre a porta e dá um tapa. Então, isso tudo se inicia com abusos morais, abusos psicológicos, muitas vezes abusos patrimoniais, e vai evoluindo, escalonando, até que chega, às vezes, na violência física. Então, a mulher tem, sim, uma certa dificuldade, e não só dificuldade, mas como uma predisposição em entender aquilo como normal. Muitas mulheres que nós recebemos no nosso escritório, quando vêm pedir uma medida protetiva, assim como no limite do amor, que é um grupo que temos de apoio a mulheres nessa situação de violência doméstica, elas dizem, é o jeito dele. Isso é uma frase que nós escutamos quase que diariamente. Ah, ele era agressivo comigo, ele brigava comigo verbalmente, ele me agredia psicologicamente, mas esse era o jeito dele. Então, Guga, o papel de vocês, como a doutora Jaqueline também falou, é de extrema importância para que seja divulgado não só a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, o que a mulher, todo o arcabouço que a mulher tem à sua disposição, mas também quais os números, aonde estamos e para onde vamos. Isso é extremamente importante. Então, apesar da ONU ter declarado que a Lei Maria da Penha é uma das legislações mais modernas no mundo na proteção à mulher, uma referência mundial, sim, para combater a violência doméstica e familiar, ainda assim, não podemos deixar de valorizar a campanha Agosto Lilás, porque a violência doméstica, todos os tipos, sim, em todas as modalidades, ela cresceu e nós precisamos, sim, trazer esse tema para discutirmos, não só entre mulheres, mas entre a sociedade, porque a violência contra a mulher, ela é prejudicial a toda uma sociedade. Não podemos olvidar que muitas crianças residem nesses lares violentos, presenciando quase que diariamente a sua mãe sofrendo uma violência doméstica. Essa criança vai entender que isso é a normalidade, e essa menina lá na frente tende a entender que, quando agredida pelo seu marido, está dentro do normal, já que ela teve esse parâmetro na sua residência. E esse menino que foi vítima também de um lar violento tende a reproduzir esses atos violentos lá na frente. Então, veja que isso é de extrema importância, esse combate, para toda uma sociedade. Nós temos os nossos futuros brasileiros, as nossas futuras brasileiras, muitos deles, muitas delas, convivendo diariamente nesses lares de violência doméstica contra a mulher. Agora, doutora Jaqueline, outro assunto que eu acho que é de importância e relevância para a gente abordar e conscientizar a nossa população, a população que nos assiste, é que muitas vezes, né, a mulher se sente dependente, né, daquela situação. Por exemplo, às vezes tem medo de sair de casa, por exemplo, e deixar a família, os filhos, né, quem compõe esse lar. Ou então, às vezes, ela não pode sair de casa porque ela não consegue se manter sozinha com os filhos e tudo mais, o que gera, né, a violência patrimonial. Como a gente combate isso na nossa sociedade? Qual o desenvolvimento de políticas públicas que é necessário hoje para que a mulher também tenha a liberdade, né, de tomar a atitude o mais rápido possível quando detectar algum nível de violência? A própria Lei Maria da Penha, como a doutora Ana falou, é uma lei que ela tem realmente um arcabouço muito grande de subsídios para tentar auxiliar a vítima a deixar esse ciclo de violência que foi mencionado aqui pela doutora Ana. Então, uma dessas medidas, e que é de extrema importância, é justamente a possibilidade dessa vítima solicitar medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência, elas são as mais diversas. A lei traz ali um rol que a gente diz que é exemplificativo, ou seja, traz um rol das principais medidas, as que comumente costumam atender à necessidade dessas mulheres, mas nada obsta que medidas ali não previstas sejam solicitadas. E dentre essas medidas
protetivas de urgência que estão ali, muitas delas tendem exatamente a esse ponto que você mencionou, Guga. Então, pensa na hipótese da vítima não ter condições financeiras de sair de casa, de deixar esse lar com seus filhos. Ela pode solicitar a medida protetiva de urgência para que afaste o agressor desse lar, para que ela não precise deixar esse imóvel residencial com as crianças, mas sim que esse agressor seja, pelo menos provisoriamente, afastado desse lar. É possível também solicitar como medida protetiva de urgência a fixação de uma pensão provisória para essas crianças até que isso seja decidido na esfera competente. Então, existem medidas ali que podem ser solicitadas até para, de certa forma, dar também esse arcabouço patrimonial para a vítima, que é a possibilidade dela continuar morando naquela residência, a possibilidade de solicitar alimentos para essas crianças enquanto a questão ainda não estiver resolvida na esfera da vara de família. Então, existem possibilidades. A vítima ela precisa nos procurar a delegacia, procurar uma advogada, defensoria, para que ela receba as orientações adequadas e possa se sentir confiante o suficiente para sair desse ciclo de violência. Além disso, nós podemos contar também com outras instituições que auxiliam a inserção da vítima no mercado de trabalho quando há essa necessidade. Então, existe toda uma rede de apoio hoje já muito bem estruturada aqui no estado de São Paulo, principalmente quando a gente traz essa realidade aqui para a capital, mas no interior a gente também vê essa rede muito atuante, que pode ajudar a vítima nesse momento, ajudá-la a romper esse ciclo de violência, a deixar esse relacionamento abusivo. Agora, doutora Ana, é importante, né, a gente esclarecer quem nos assiste. Você, a pessoa que nos assiste, precisa de uma medida protetiva. No seu caso, a senhora deve receber inúmeras mulheres aí contando situações, né, e tendo uma demanda. Qual que é o procedimento para você ter uma medida protetiva hoje? É necessário a intervenção do judiciário? O delegado ele tem esse poder de dar a medida protetiva? Quando a pessoa te procura, qual que é o primeiro conselho? Você faz uma triagem, né, da situação? Como é que é essa ação, né, no momento tão difícil que essa vítima ela enfrenta? Olha, Guga, a sua pergunta foi muito pertinente, porque tem muitas mulheres que ainda têm realmente essa dúvida, para onde eu vou? Ok, eu sei que tem uma lei da Penha que me protege, eu sei que eu posso pedir uma medida protetiva, mas como eu faço tudo isso? Então, até também por isso a importância desses temas que vocês trazem aqui para nós debatermos. Então, a mulher hoje pode fazer o boletim de ocorrência, inclusive, online. Então, ela faz o boletim de ocorrência eletrônico, ela pode fazer juntada de provas, conversas do WhatsApp e outras provas que essa mulher tenha, e lá mesmo requerer a medida protetiva de urgência. Nós já tivemos casos onde essa medida protetiva de urgência foi concedida em 6 horas. Não são todas que são concedidas tão rapidamente, mas hoje, sim, o judiciário, a polícia está muito bem equipada e tratam esse tema com o maior cuidado e com a maior celeridade possível, para que essa mulher não venha a óbito e para que nós não continuemos lá no 5º lugar do ranking no mundo do país que mais mata mulheres. Então, essa medida protetiva, pedida até pela internet, de forma eletrônica, é concedida imediatamente ou em umas horas próximas, não demora muito. Quem concede essa medida, a regra geral, é o juiz. Então, a delegacia faz a apreciação, o delegado faz a apreciação e submete a um juiz que vai conceder essa medida protetiva ou não, a depender do que ele analisa ali. Mas a regra é concedida porque a medida protetiva de urgência visa tirar essa mulher da situação dessa urgência. Se depois, no decorrer do processo, for observado que não existe mais esse risco, pode até ser revogada, mas de imediato, normalmente, é o que acaba acontecendo. Então, não podemos esquecer que a mulher
não precisa de um advogado para entrar com o pedido de medida protetiva. Nos lugares fora de São Paulo, nessas comarcas pequenas, onde não existe um judiciário, até a autoridade policial pode conceder essa medida protetiva. Isso está previsto na Lei Maria da Penha. Muito embora depois ela precise ser ratificada por um juiz, de imediato ele pode sim tomar as medidas lá previstas da Lei Maria da Penha, como retirar esse autor do lar e outras ações que a doutora Jaqueline já me antecedeu nessa explicação na minha fala. Então, é simples. O que nós precisamos, e eu luto também por isso, é que nas delegacias, quando essa mulher chega, ela tenha o amparo de uma advogada. E aqui eu quero deixar claro, advogada. E eu sinto isso no meu dia a dia, essa mulher que vem passando situações de agressão, de violência doméstica e outros tipos de violência, ela tende a não ter uma aceitação, a não se sentir acolhida pela figura do homem, pela figura masculina. Não significa que os homens não sejam acolhedores, eu faço aqui um parênteses, eu já tive experiências nas próprias delegacias com policiais homens que são acolhedores, acho que o acolhimento é do ser humano e não do sexo. Mas essa mulher, como vem de uma situação de violência perpetuada por a figura masculina, tende a se sentir mais acolhida pela figura da mulher. Então, uma luta que nós fazemos, aqui também pela OAB, é que as delegacias tenham à disposição dessas mulheres advogadas para fazerem esse pré-atendimento, para fazer esse acolhimento, para explicar para essa mulher o que aquela medida protetiva representa, o que representa se houver a violação dessa medida protetiva, para que dessa forma ela se sinta mais segura e mais disposta a fazer esse pedido da medida protetiva. Porque a mulher, sim, como você falou bem lá atrás, na pergunta que fez a doutora Jaqueline, ela ainda pensa muitas vezes se vai ou não pedir a medida protetiva, até em razão dessa dependência financeira que ela tem muitas vezes em relação àquele agressor. Em média, no Brasil, não podemos esquecer que as mulheres ainda ganham 30% a menos do que os homens. Então, essa desigualdade salarial, essa desigualdade patrimonial, essa desigualdade financeira cria, sim, um desequilíbrio, uma desigualdade de gênero, existe muito presente em praticamente todos os lares brasileiros, e isso faz com que a mulher enfrente barreiras muito maiores do que o homem enfrenta. Preconceitos, desafios, as normas sociais, cria vários obstáculos, sim, porque se a mulher não tem dinheiro, muitas vezes sequer para pegar um ônibus para ir na delegacia, fazer o registro do boletim de ocorrência, muitas vezes esse agressor toma o celular dessa mulher para impedi-la dela se comunicar com outras pessoas, então dessa forma também não pode fazer o registro da ocorrência de forma eletrônica. Então, uma das nossas lutas também é para que a mulher entre no mercado de trabalho com menos desigualdade. Porque essa falta de dinheiro, essa desigualdade financeira acarreta inúmeros problemas para ela, tanto na maternidade, como na vida familiar, como na vida social, como na vida profissional, e nessa desigualdade, e até muitas vezes na vida sexual. Então, é de extrema importância, sim, que a violência doméstica seja combatida veementemente, é um problema endêmico da sociedade brasileira, afeta todos os cidadãos, não apenas a mulher. Ela retrata um inaceitável cenário, um retardo na sociedade, uma falta de evolução com impactos negativos que precisam ser combatidos. Por quem? Por todos nós, não só pelas mulheres. A sociedade, no geral, precisa, sim, combater a violência doméstica. Ela é uma realidade. Os números nos lembram disso a cada dia. Sem dúvida nenhuma, né? É uma questão a ser debatida e logo mais, daqui a pouco nós vamos falar de todas as leis que o Parlamento Paulista tem desenvolvido nesse sentido, leis que já estão em vigor aqui no estado de São Paulo. Nós vamos conversar muito no próximo bloco, mas antes desse intervalo, doutora Jaqueline, é importante, né, a gente explicar que alguns dos avanços do governo do estado, hoje uma medida protetiva sai até por meios online. Isso já é uma realidade?
Sim, hoje o estado de São Paulo, ele é o estado do país que tem a maior rede de atendimento à mulher pela Polícia Civil. Nós temos 141 delegacias de defesa da mulher de base territorial, físicas. Além disso, durante a pandemia, a nossa delegacia eletrônica, ela se adaptou a essa nova realidade pandêmica e a fim de acolher essas vítimas de uma forma mais rápida, e sem precisar que elas se deslocassem até uma delegacia de polícia num período tão conturbado que foi o período pandêmico, essa delegacia eletrônica que já existia, ela acabou sendo robustecida e ela se transformou no que a gente chama hoje de Delegacia da Mulher Online, ou DDM Online, que foi bem destacada aqui pela doutora Ana. A DDM Online ela vem apresentando um crescimento do número de registros anualmente. Então, desde a sua implementação até hoje, nós já tivemos mais de 100 mil registros de boletins de ocorrência feitos pela delegacia eletrônica e ela vem cada vez mais evoluindo nesse atendimento. Então, no início, só era possível fazer o boletim de ocorrência de alguns crimes. Com o passar do tempo, hoje a gente já consegue registrar praticamente todos os crimes contra a mulher na delegacia online. Temos algumas exceções, como, por exemplo, o caso de estupro, que é um crime mais delicado, que demanda a realização de perícia, mas, de uma forma geral, a maioria dos crimes praticados contra a mulher já podem ser registrados pela Delegacia de Defesa da Mulher Online, e atualmente até o próprio pedido de medidas protetivas, como foi dito pela doutora Ana, já pode ser feito simultaneamente. Então, a vítima faz esse registro, consigna o que aconteceu e já faz a solicitação das medidas protetivas de urgência. As delegadas, a equipe da DDM Online já vai encaminhar esse pedido, essa solicitação das protetivas diretamente ao Poder Judiciário e muitas vezes essas medidas elas são deferidas com poucas horas do pedido. Principalmente quando a gente está trabalhando situações que ocorrem aos finais de semana, em que essa medida vai para o plantão judiciário. Então, esse trâmite acaba sendo ainda mais célere. Então, o que se verifica, como foi dito aqui, e eu ratifico o que a doutora Ana falou, é que tanto a Polícia Civil quanto o Judiciário, eles vêm trabalhando conjuntamente para trazer cada vez mais celeridade ao atendimento dessas questões. Porque a gente sabe que para uma vítima de violência doméstica, algumas horas podem fazer realmente diferença entre viver e morrer para essa mulher. Então, a gente sabe que a medida protetiva de urgência, ela é muitas vezes um divisor de águas. Recentemente foi publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública algumas pesquisas, né, foram feitos monitoramentos sobre a questão da violência doméstica e verificou-se que os números da violência doméstica eles vêm aumentando anualmente, desde o início desse acompanhamento. Diversos são os fatores que podem tentar explicar esse aumento, desde a maior conscientização das vítimas, como a gente vem falando aqui ao longo do encontro, que quanto mais as mulheres, as pessoas de uma forma geral tomam consciência de que determinadas condutas são criminosas, mais vão se buscar auxílio das autoridades públicas e, consequentemente, registrar ocorrências. Mas a gente também não pode considerar que existe realmente esse machismo estrutural e que ele fica incomodado, por assim dizer, com a presença cada vez mais frequente das mulheres em certos locais, em ambientes de trabalho. Então, em contextos como esse, a gente acaba vendo um aumento de crimes como assédio e outras situações. Então, é importante que haja esse trabalho conjunto entre todas as instituições para que a gente consiga reduzir essa violência contra a mulher, reduzir essa violência de gênero e trazer cada vez mais políticas efetivas públicas que possam realmente tutelar e proteger essa mulher. E a Delegacia da Mulher Online, realmente, ela faz um trabalho primoroso na defesa dessas mulheres. Legal, doutora Jaqueline, doutora Ana, nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp em Pauta e já a gente volta falando muito mais sobre esse assunto, aniversário da Lei Maria da Penha e o Agosto Lilás, que é o mês aí de conscientização à prevenção da violência contra a mulher. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais Alesp em Pauta para você.
Olá, estamos de volta com mais um Alesp em Pauta. O Alesp em Pauta de hoje fala do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e prevenção da violência contra a mulher, e também o mês de agosto, no dia 7 de agosto, é aniversário da Lei Maria da Penha. Esse ano ela completa 18 anos, uma lei que veio aí para trazer grandes avanços no combate da violência contra as mulheres. Eu recebo aqui duas especialistas no assunto, a doutora Jaqueline Valadares, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e a advogada Ana Bernal. Doutoras, muito obrigado mais uma vez por participar conosco deste programa e trazer tanto conhecimento importante. Mas recentemente vimos um caso aí no Nordeste do país, uma relação, né, entre um homem mais velho e uma adolescente, que gerou no feminicídio, né? Uma coisa que causa indignação na gente, até pelos detalhes, porque a menina, ela avisava a família que ela sofria algum tipo de ameaça, a família via que a reação, né, que o relacionamento não era saudável, né, era um relacionamento que já durava mais de 2 anos, e ninguém conseguiu, né, de repente, evitar uma tragédia como essa. Eu acho que o tema do debate é exatamente esse, né? Porque existia um conceito antigo e totalmente ultrapassado que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e isso é errado. Na verdade, tem que meter a colher. Se você vê alguém próximo a você, seja vizinho, seja amigo, sofrendo uma violência, você precisa agir, né? Então eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Primeiro, doutora Jaqueline. Realmente uma situação lastimável que aconteceu, principalmente porque essa menina ela já vinha pedindo socorro, né? É muito importante que as pessoas prestem realmente atenção ao redor, que a gente passe a ter consciência de que não ser machista não é simplesmente não tratar mal uma mulher. É muito mais do que isso. Quando a gente fala que a sociedade ela precisa deixar de ser tão machista, tão patriarcal, significa dizer que a gente precisa deixar também de ser omisso. Então, participar da violência contra a mulher não é só participar de uma forma ativa, agredindo, mas é também sendo omisso. E, infelizmente, esse ditado que se popularizou por muitos anos, ele acaba incentivando essa omissão, né? Eu estou vendo que uma vizinha está machucada, está apanhando, ouço barulhos lá, mas eu não vou me meter porque isso não me diz respeito. Então, é esse tipo de pensamento que a gente precisa começar a quebrar. Algumas leis vêm sendo implementadas gradativamente, objetivando o rompimento desse silêncio. O ideal é que esse rompimento ele fosse espontâneo, que as pessoas realmente passassem até essa consciência de que é necessário, sim, intervir, obviamente, sem se colocar também em perigo, pode acionar a polícia, enfim. Mas intervir, não se manter omisso. Então, nós temos legislações hoje que obrigam, por exemplo, dentro de um edifício, que a portaria comunique que se chegarem relatos de violência contra a mulher, os porteiros eles têm que ter uma orientação, um treinamento para reportar esse tipo de situação. Em hospitais, os médicos percebendo que há ali uma situação de violência doméstica, eles não podem ficar omissos, é importante que haja uma comunicação à polícia. E a família, ela precisa estar realmente atenta a esses sinais. No exemplo que você citou aqui, que infelizmente é algo que acontece em inúmeros lugares, essa menina ela já vinha pedindo ajuda para a família, mas a família tende a achar que aquilo é um problema que tem que se resolver dentro de casa, que eles não têm que se meter nisso, e infelizmente a situação acabou culminando na morte dessa menina. E realmente os números de violência contra mulheres e meninas, eles são alarmantes no nosso país. Quando a gente pega os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente verifica que nós temos um estupro a cada 6 minutos no nosso país. Então, isso mostra como que a gente banaliza a violência contra a mulher aqui. Grande parte desses estupros que são praticados no nosso país são, entre aspas, advindos de relacionamentos. E muitas vezes relacionamentos que as famílias estão cientes e anuem com isso. Então, relacionamentos entre homens adultos e crianças, meninas de 11, 12 anos, essas situações não podem mais ser admitidas, não podemos coadunar com esse tipo de situação. Não existe aí um relacionamento afetivo. Alguém com uma idade
tenra não pode consentir se relacionar com uma pessoa de maior idade. Então, é muito importante que nós comecemos a tomar posturas ativas para combater a violência contra a mulher. Não só acionando de repente a polícia, mas ouvindo, ficando atento, se colocando à disposição de ajudar, de acompanhar essa menina, essa mulher à delegacia. Às vezes é o que foi dito aqui ao longo do bloco anterior. Às vezes ela se sente desamparada. Às vezes uma mão que se estende, alguém que se prontifica a ouvir, a acompanhá-la até uma unidade policial, até uma advogada, tudo isso já vai ajudar essa pessoa a romper esse ciclo de violência e aí uma vida pode ser salva. Agora, doutora Ana, qual que é a sua, né, opinião e, na verdade, a sua contribuição em relação a esse debate aí de conscientização das pessoas no assunto que é tão importante, né? E você que está nos assistindo, às vezes você vê uma atitude errada do seu vizinho, do seu amigo. Importante é você estar atento e saber que você pode denunciar, não é mesmo, doutora? Olha, Guga, a doutora Jaqueline foi muito assertiva quando ela falou que existem pessoas que têm a obrigação legal de denunciar a violência contra a mulher. Citou aí os profissionais da saúde, os edifícios, a própria polícia, mas nós não podemos esquecer que qualquer um de nós tem obrigação moral, temos dever moral de denunciar quando estamos frente a qualquer tipo de crime, mas muito mais ainda quando esses crimes são praticados contra as pessoas ainda mais vulneráveis, que é o caso das mulheres. Nas relações entre os seus parceiros, a mulher ainda assim é a mais vulnerável. E no bloco anterior nós falamos da boa legislação que a gente tem, moderna, reconhecida pela ONU internacionalmente, como a Lei Maria da Penha, mas nós também sabemos que entre a lei e a vida há um abismo. Mudar mentalidades é bem mais difícil do que mudar uma lei. Ainda precisamos muito para que se transforme a nossa sociedade, para que conduza, sim, a uma total liberdade da mulher, a uma total igualdade, a total equidade, para que possamos ter uma sociedade mais justa, mais coesa, mais igualitária e mais democrática. E você citou esse caso da menina, e imediatamente me remeteu a tantos casos que nós recebemos de denúncias e de mulheres pedindo socorro, onde a maioria delas relata que não pediu ainda ou não tinha pedido ainda ajuda, muitas já tinham identificado, sim, que estavam correndo perigo, mas não pediam ajuda. A maioria delas relata por vergonha e por medo. Reparemos que essa vergonha, ela se estende principalmente à família. A mulher, quando chega perto dos seus familiares que estão ali no entorno e que muitos deles, sim, já perceberam que havia uma relação abusiva, que havia uma relação de violência, como com toda certeza com essa menina, uma vez que ela já havia pedido socorro, essa família cobre essa violência doméstica com um manto, assim como cobre com o manto os casos de estupro que são chocantes aqui no nosso país. É como se aquela família não quisesse ser exposta, então pouco importa aquela vítima familiar que está envolvida nessa situação de violência doméstica, seja qual for o tipo, uma vez que nós precisamos preservar ali a moral daquela família. Isso é extremamente danoso. Isso leva mulheres a morrerem e diariamente, leva meninas a morrerem diariamente. Nós não podemos esquecer que a violência no Brasil vem aumentando em todos os tipos de violência, seja em stalking, em média 34,5%, ameaças em média 16,5%. A violência psicológica, que foi uma lei também que veio para determinar, esclarecer como se caracterizava a violência psicológica, embora ela já estivesse prevista na Lei da Penha, veio uma lei para pontuar quais os atos, como se caracteriza essa violência psicológica, e hoje também se pode pedir, e são concedidas medidas protetivas por questões de violência psicológica, que embora silenciosa, entre quatro paredes, quase ninguém percebe, é uma das que traz mais danos para as mulheres. Tem mulheres que precisam de diversos meses, anos de terapia,
e muitas delas sequer conseguem se recuperar depois de um dano vivenciado prolongado dessa violência doméstica psicológica. Então, ela é muito sutil, mas traz um dano extremamente grande. Nós também não podemos esquecer que os números de feminicídios são praticados pelos homens, na sua grande maioria aqueles que têm uma relação de confiança com essa mulher. Eu falo de confiança porque normalmente são namorados, parceiros, maridos, ou, enfim, pessoas muito próximas a essa mulher. E, como a doutora Jaqueline falou, também o estupro, que também aumentou 6,5%. Em média, 83.988 desses estupros são contra mulheres vulneráveis, muitas delas meninas de 13 anos. Nós estamos falando de meninas. Então, aqueles homens que dizem que a violência doméstica é papo de mulher, não pode esquecer que ele pode ter uma irmã mulher, que ele pode ter sua mãe mulher. A sua mãe, com certeza, é a mulher, que é a única que dá luz, né? Ainda não tem, a ciência ainda não descobriu outra forma. E provavelmente tenha uma filha ou ter uma filha. Então, não podemos esquecer a responsabilidade que cada um de nós, eu, você que está nos assistindo, temos em denunciar a violência contra a mulher. Temos obrigação, temos dever de denunciar. Ela traz um dano significativamente grande para toda uma sociedade e também para crianças. Então, nós temos obrigação de ajudar essa mulher, acolher essa mulher, e não é fazendo críticas que muitas mulheres, quando pedem ajuda, elas são criticadas e muitas vezes é dito: você não casou, agora segura o seu marido, é sua obrigação manter esse casamento. Isso também vem de um problema que nós, na sociedade, quando a menina está na tenra idade, uma criança e um menino, é muito comum a mãe tratar e o pai de forma diferente essa menina. Potencializa a figura masculina, então diz para o menino, por exemplo, se ele foi assertivo numa prova, tirou uma boa nota, normalmente se diz para esse menino que ele é inteligente. Se essa mesma menina dessa mesma família traz uma boa nota para casa, normalmente se fala que ela é bonita. Então, nós potencializamos muito a questão da figura masculina em detrimento da feminina, isso desde muito tenro. Isso também traz um problema sério para todas nós mulheres, que normalmente temos problemas com a nossa autoestima. É muito comum, e uma pesquisa recente demonstrou que a maioria das mulheres que galgam cargos de diretoria, de presidências em empresas, que ainda são poucas aqui no Brasil, pouco mais que 13,5%, mas quando isso acontece, muitas delas, a maioria delas, sente que são uma fraude. Elas não acreditam que estejam lá por merecimento, porque isso está relacionado à forma como nós tratamos a figura feminina, diferentemente da figura masculina. Então, essa questão que quase todos nós cometemos, esse machismo estrutural, de forma de linguagem, de potencializarmos o menino e diminuirmos essa menina, dizermos para essa menina que ela está preparada para se casar, isso faz com que essa menina realmente assuma toda a responsabilidade do casamento para ela, sendo que nós sabemos que a responsabilidade de dar certo qualquer relação tem a ver com duas pessoas, o homem e a mulher. Então, sim, nós temos uma boa lei. A Justiça concedeu, em média, 81,4% de medidas protetivas. Os pedidos dessas medidas também aumentaram. Em média, 540.255 medidas protetivas. Temos aí um dado de crescimento 26,7%. Mas, de pouco vai adiantar pedirmos medidas protetivas, conceder ao judiciário medidas protetivas. Se essa mulher também, depois que tem essa medida protetiva, quando esse marido, essa pessoa que teve a medida protetiva em seu desfavor, tenta se aproximar com histórias falaciosas, que eu estou com saudades de você, que vai ser tudo diferente, acaba violando essa medida protetiva. E a mulher, acreditando dessa fala desse homem, deixa que ele volte a se aproximar. E muitos feminicídios, quando a mídia relata de que eles foram cometidos após a concessão de uma medida protetiva,
normalmente são cometidos porque foi violada essa medida protetiva, já houve alguma violação antecedente e a mulher não ligou para a polícia. A polícia, o 190, o 180, é um aliado importantíssimo dessa mulher, de toda a sociedade, certamente, mas nos casos de violência doméstica é um aliado importantíssimo. Então, a mulher tem que ter essa consciência também, de que estando com uma medida protetiva e essa ameaça de violar essa medida aconteceu, ela deve imediatamente se socorrer da polícia para que esse violador dessa medida venha a ter a sua prisão decretada por ter violado aí uma medida judicial. Olha, muitos assuntos importantes, mas o Parlamento Paulista, em toda a sua história, aprovou aí mais de 300 leis aí em defesa da mulher durante a sua história. Entre elas, nós temos uma de 2021, do deputado Tiago Auric, do PL, que criou o Código Paulista de Defesa da Mulher, que agrupou várias leis em defesa da mulher, de extrema importância, né, do que a gente falava no começo do nosso programa, da conscientização, porque essas leis agrupadas, elas geram aí mais eficácia, né, na sua prática. Doutor, eu quero uma opinião de vocês sobre essa lei que o Parlamento Paulista desenvolveu recentemente, no ano de 2021. Primeiro, a doutora Ana Bernal. Qualquer lei, Guga, que venha para proteger a mulher, ela é sempre muito bem-vinda. Mas, como eu falei agora há pouco, entre a lei e ainda existe uma diferença, um abismo muito grande. Daí a responsabilidade de todos nós em divulgarmos esses direitos que essa mulher tem. E não podemos esquecer que eles não são de agora. Desde 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 1º, disse que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E outras tantas leis que nos sucederam, como essa que você citou, aqui no cenário brasileiro, ainda assim, existe uma tremenda desigualdade fática, significando que os direitos que essa mulher tem, embora assegurados pela lei, na prática não lhes são dados. Então, nós precisamos, sim, enfrentar esse problema diariamente. A mulher enfrenta inúmeros obstáculos, não só aqui no Brasil, claro que nós nos pautamos muito mais na nossa realidade, mas a nível mundial, nós temos a liberdade da mulher, a equidade da mulher cerceada. Não temos ainda identidade própria em vários setores da sociedade. Se alguém duvida disso, nós estamos aí com campanhas nos Estados Unidos, que para nós é um país que sempre entendemos como referência de igualdade de direitos, e o é em algumas questões, e vemos pessoas que estão se candidatando, praticando crime de misoginia contra uma mulher que está, provavelmente sairá como candidata ou não. Então, veja que isso é enraizado a nível mundial. Então, diminuir a violência doméstica, esse padrão patriarcal, essa influência que nós sofremos desde a tenra idade, de que o homem é mais do que a mulher, nos acostumamos a ouvir falar todos os nomes de profissões no masculino e não no feminino, parecem coisas sutis, mas isso nós estamos aceitando, e quando eu falo nós, a sociedade, aceitando a supervalorização do papel masculino em detrimento do papel feminino. E isso é um problema que não resolvemos apenas com lei. As leis são importantes, certamente, não só para trazer os direitos, amparar, acolher essa mulher, mas para punir de forma efetiva esse algoz, mas não resolve o problema pela raiz. O machismo segue sendo estruturado entre nós. E implementar esses direitos cabe a todos nós. Levar a essas mulheres esses direitos efetivamente cabe a todos nós. O que as mulheres precisam é ter a mesma equidade, a mesma oportunidade do que os homens. Nomeadamente, quando a mulher vai para o mercado do trabalho, ela tem sérios obstáculos em relação equiparativamente ao homem. Mesmo as mulheres, com pesquisas que temos de que elas têm mais estudo em média do que os homens, elas são as últimas a conseguir passar numa entrevista de emprego, são aquelas que mais facilmente são demitidas, ainda nesse período que lá estão, sofrem assédio moral e assédio sexual, não que os homens não possam sofrê-lo, mas os números apontam que ainda
ainda é a mulher que mais sofre com essa questão de assédio, principalmente no mundo corporativo. É a primeira a ser demitida e quando ela quer retornar ao mercado de trabalho, é a que mais dificuldade tem. Normalmente não tem apoio familiar, nomeadamente do seu companheiro, e tem a problemática de ser demitida toda vez que essa mulher quer ser mãe. Então, hoje em dia também já é muito comum as mulheres postergarem a maternidade, algumas até para depois dos 40, para que isso não seja um obstáculo na evolução da sua carreira. Então, o que nós precisamos é que essas leis que são colocadas praticamente de forma persistente depois da Lei Maria da Penha, tantas que vieram como essa que você citou, Guga, que elas sejam efetivadas, porque ainda existem muitas leis que não são efetivadas, nomeadamente a Lei Maria da Penha. Tem ainda parágrafos da Lei Maria da Penha que eles não são aplicados. E quem perde com tudo isso não é a mulher, é a sociedade no geral. Como citei lá atrás, reafirmo, a desigualdade de gêneros é um problema para toda uma sociedade. Doutora Jaqueline, qual que é a sua opinião sobre essas leis? É importante a gente citar que tem algumas outras leis no Parlamento Paulista de extrema importância, recentes também, como a campanha Quebrando o Silêncio, que é uma semana inteira de conscientização às denúncias aí de violência contra a mulher, um projeto apresentado aqui na Assembleia Legislativa que virou lei da deputada Damares Moura, à época, no ano de 2021 também, como outros, né, como a campanha aí dos bares e similares na questão do assédio sexual, é uma campanha muito importante que os bares hoje são obrigados a colocar avisos aí para que a gente possa, né, poder denunciar esses casos aí de violência contra a mulher. A gente teve aquele caso do jogador brasileiro Daniel Alves, mas essa lei tramitava no Parlamento Paulista muito antes que isso e foi aprovada mais ou menos na mesma época do incidente, né, com o jogador, na verdade o crime do jogador lá na Espanha, e é muito importante a gente ressaltar que essa lei ela foi aprovada em dezembro, em janeiro houve o episódio, quer dizer, ela é antes, né, do episódio com o jogador Daniel Alves, aquele episódio muito triste que aconteceu. Agora, uma outra questão que é importante ressaltar é uma lei do deputado Márcio Nakashima, do PDT, que institui o auxílio aluguel para as pessoas vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, com esse apanhado de leis, doutora Jaqueline, eu quero a sua opinião, né, do que agrega essas leis que o Parlamento Paulista tem aprovado com efetividade aqui no nosso plenário Juscelino Kubitschek. O Parlamento Paulista, ele tem se mostrado vanguardista nessa questão da defesa dos direitos das mulheres, mas é importante que a gente realmente tenha leis, trabalhe para que essas leis elas sejam realmente efetivadas e respeitadas, porque realmente só um pedaço de papel não vai salvar a vida dessas mulheres. Então, é muito importante que nós aprovemos essas leis e trabalhemos, que o parlamento cobre a aplicação prática dessas leis no dia a dia. A questão dos bares e restaurantes é uma referência extremamente importante que você fez, Guga, porque é uma lei que, como se fala no popular, é uma lei que pegou, né? O que a gente vê, eu tenho reparado, até por atuar na área, eu reparo em vários bares e restaurantes que eu frequento que realmente existe lá o papelzinho informando, um QR Code para se escanear, já existe realmente algo que está sendo implementado na prática. Então, é muito importante que haja essa preocupação de que todas essas leis, que são sempre muito bem-vindas, que elas realmente sejam cobradas para que a implementação prática aconteça, para que a gente não se restrinja a ficar aprovando lei atrás de lei, sem que elas realmente consigam mudar a realidade dessas mulheres. E elas só vão conseguir mudar a nossa realidade enquanto mulher quando elas começarem a ser realmente cobradas e efetivadas. Mas falar sobre o assunto, trazer discussões no parlamento é muito importante, porque isso faz com que nós deixemos claro que a violência contra a mulher ela não é um fenômeno natural, não é algo natural, não é algo que se espera.
ela é um fenômeno completamente evitável. Ela é uma escolha do agressor. O agressor escolhe praticar a violência contra a mulher. Então, quanto mais nós trabalharmos a questão da violência, mostrarmos as suas diversas facetas. Hoje nós falamos muito sobre a violência doméstica, mas agora no final do encontro você trouxe a questão dos bares e restaurantes, que normalmente a gente acaba trabalhando com a questão relacionada à importunação sexual, até mesmo estupro de vulnerável, porque muitas mulheres que estão nesses locais, elas acabam, infelizmente, sendo vítimas de estupro por estarem mais fragilizadas pelo consumo do álcool ou alguma outra substância. Então, é importante que cada vez mais nós abordemos as diversas facetas dessa violência e nominemos que o agressor, ele é um homem. A doutora Ana, ela falou isso. As estatísticas, elas mostram que, infelizmente, não é uma questão simplesmente de discurso feminista. As estatísticas mostram que a maior parte dos agressores de crimes sexuais, de violência doméstica, são homens, e as maiores vítimas somos nós, mulheres. Então, nominar e trazer a responsabilidade. Então, quando a gente fala que houve um aumento do número de mulheres vítimas de violência doméstica, ou que 88% das meninas de 0 a 13 anos são estupradas, significa dizer que homens estão estuprando essas meninas de 0 a 13 anos. Nós tivemos 11% de crianças de 0 a 4 anos que foram vítimas de estupro de vulnerável. Então, vejam, são questões que precisam ser trazidas, precisam ser discutidas. E quando a gente tem um parlamento ativo na discussão dessas questões, isso é muito importante, até para que se discuta internamente nesse parlamento também a questão de gênero lá dentro. As questões de gênero na política são questões extremamente importantes, porque hoje a maioria das eleitoras são mulheres, mas nós não vemos essa representatividade dentro do parlamento. Então é preciso que a temática do gênero ela seja discutida dentro e fora do parlamento para que nós possamos gradativamente mudar essa realidade. Não é uma realidade que vai ser alterada da noite para o dia, a gente sabe disso, mas que falar e debater sobre o assunto e buscar soluções certamente vai ajudar bastante para que esse cenário futuramente seja outro. Quero agradecer a presença de vocês nesse programa tão especial, falando de um tema tão importante, mas o nosso tempo se esgotou. Hoje a gente conversou com a advogada Ana Bernal e também com a delegada Jaqueline Valadares. E este foi mais um Alesp em pauta aqui na Rede Alesp. Hoje falamos aí do Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência contra as mulheres, e também do aniversário da Lei Maria da Penha, o dia 7 de agosto. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.